Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nesse canal nós falamos sobre magia e ocultismo. Um inscrito fez a seguinte pergunta. Ele perguntou qual a diferença entre um pacto e um acordo. Então vou tentar responder essa pergunta logo após a vinheta. Saudações pessoal, a SLE é um grupo de estudos que visa divulgar os conhecimentos arcanos ao maior número de buscadores possível. Então todos aqueles que têm interesse em magia, em ciências ocultas, em hermetismo, podem se inscrever aí na SLE, que vão receber semanalmente material de estudo, material de apoio aí para conhecer mais os mistérios arcanos. Tudo bem? Esse mês estamos aí com um curso bem interessante sobre magia persa, que alguns acreditam que seja a magia original, a magia primordial, que todos os sistemas aí são filhos, são ramificações desse sistema de magia, e é um conhecimento aí que é muito propício a todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre ciências ocultas, sobre magia e afins. Tá? Então o link vai estar na descrição. Qualquer pacote aí do Catarse dá acesso a esse curso, fora os outros estudos que nós já estamos fazendo aí no decorrer dos anos. Então vocês vão ter acesso a um material completo, beleza? O link está aí na descrição. E agora vamos à questão principal aí do vídeo, tá? Mas antes não esquece de dar aquele like, dar o joinha, se inscrever no canal, para você não perder nenhuma atualização, para o YouTube ver que o conteúdo é interessante para as pessoas e para dar uma força aí no algoritmo, né? Para a gente conseguir alcançar mais interessados nesse tema, beleza? Então, se vocês derem um simples like aí, ou até mesmo o dislike, vocês estão ajudando aí a divulgar esses conhecimentos. Tranquilo? Então vamos falar aí sobre a diferença entre acordo e pacto. Tá? Para a gente falar dessa diferença, a primeira coisa que nós temos que entender, e eu sempre friso isso, eu sempre digo isso em vários dos meus vídeos, é que tradições diferentes dão definições diferentes aos mesmos termos, né? Então vai depender muito para quem você pergunta, né? Dependendo do grupo, eles têm concepções diferentes sobre pactos e acordos, tá? Na real, né, se a gente for ver um significado semântico aí na língua portuguesa das palavras, a gente vai ver que em algumas situações as duas palavras são até sinônimos, né? Um pacto é um acordo e vice-versa, tá? E alguns grupos entendem isso, né? Alguns grupos não veem diferença entre pacto e acordo. Porém, existem grupos que gostam de diferenciar isso, né? Algumas tradições, o pacto seria uma iniciação, tá? Seria uma espécie de iniciação. Então, quando você faz um pacto, você está se iniciando naquela egrégora, está se iniciando para aquele grupo e para aquela entidade que é a entidade regente, que é a patrona daquela organização. Então, quando você vai entrar em algum grupo ocultista, às vezes você tem cerimônias onde você pactua com alguma entidade, no sentido de que agora ela vai te apadrinhar. Então a entidade vai fazer um apadrinhamento e vai reger aí seu caminho espiritual, tá? Isso acontece, por exemplo, na Quimbanda, aonde o adepto se inicia ao se iniciar no culto da Quimbanda, ele faz um pacto com o seu Exu tutelar, com o seu Exu de cabeça, né? E também com o grupo, né? Ele faz um pacto de irmandade aí com aquele terreiro ou aquele grupo onde ele está se iniciando. Isso se estende aí a outras ordens iniciáticas, tanto satanistas quanto luciferianas e até mesmo de outras vertentes do caminho da mão direita. Algumas
ordens de mão direita também colocam um pacto como um passo do processo de iniciação, tá? Para entender direito essa história, a gente tem que ver aí, analisar um pouco o Grimório Verum, né, que muitas das concepções de pactos que nós temos aqui no Brasil vieram aí dessa vertente de magia que utiliza o Grimório Verum como um dos principais livros, né? No Grimório Verum é dito que existem dois tipos de pacto, né? O pacto explícito e o pacto implícito, né? O pacto explícito é esse que eu acabei de explicar, não, desculpe, para não confundir vocês, que é esse pacto onde uma entidade te apadrinha de alguma maneira, tá? E os detalhes desses pactos, eles são bem conhecidos. Então existe um contrato, né, onde você oferta algo para a entidade e em troca vai receber as bênçãos dessa entidade. Então é o pacto clássico, seria o pacto explícito, onde você faz um ritual, faz uma invocação, a entidade aparece e você então pactua com essa entidade através de vários processos. E tem o pacto implícito, que é aquele pacto onde você não oferta nada para a entidade, você não oferece nada, digamos assim, físico, mas você está ofertando alguma coisa assim que eu já vou explicar. Mas não é um pacto físico, onde existe um acordo, que você assina um acordo com a entidade. O pacto implícito é aquele pacto onde você muitas vezes não precisa nem verbalizar que fez o pacto, basta você seguir as diretrizes, as condutas da entidade. Ou seja, você vai se sintonizar com a energia daquela entidade, né? Então, o pacto implícito seria aquele pacto onde não há um acordo legítimo, no sentido de você arquitetar um acordo, você escrever um acordo ou mesmo verbalizar, mas por simplesmente você seguir as determinações daquela entidade, a entidade já se aproxima de você e já te protege e já te oferece alguma coisa em troca. Por exemplo, quando você vai pactuar com uma entidade de riqueza, então você acaba entrando na vibração da riqueza, ou seja, você procura se informar mais sobre dinheiro, você procura consertar aí os aspectos deficientes, os aspectos falhos da sua vida em relação ao dinheiro, né, suas crenças limitantes, sua maneira de lidar com dinheiro, você entende, começa a entender mais sobre a dinâmica do dinheiro. Então você não necessariamente faz um acordo com a entidade, mas por você estar nessa sintonia, por você estar nessa busca, a entidade simpatiza com você e te auxilia, tá? Então esse é o pacto implícito, né? Você tem um pacto com a entidade, mas não é um pacto aí é, declarado, tá? E esse pacto implícito às vezes é tido como um acordo, né, em algumas ordens. Mas também o que confunde a cabeça de quem está iniciando é que isso pode variar também. Às vezes essas definições que eu dei são trocadas, tá? Então tem ordens que coloca que o acordo é um e o pacto é outro e tem ordem que inverte isso, né? Que o pacto implícito e explícito são as mesmas coisas que pacto e acordo, tá? Mas tem ordens que têm entendimento diferente, tá? Então vai de ordem para ordem, vai de caminho para caminho, beleza? Mas eu creio que deu para vocês entenderem aí essas nuances e que tem diferenças. Então é bom quando você vai entrar num grupo ou quando você vai estudar esse tema, você saber mais ou menos qual que é a linha que essas pessoas que escreveram o livro ou que fazem parte dessa ordem elas têm, tá? Para você não se confundir e para você não entrar em uma coisa que de repente você não quer entrar, né? Então pergunte, cara, se você for pactuar, fazer acordo com alguma entidade e tiver aí algum sacerdote te orientando quanto a isso, pergunte para ele, beleza? Porque aí ele vai te dar a definição do que ele entende como pacto e do que ele entende como acordo, e aí você vê se você quer entrar. Se o cara não quiser te dar essas definições, então você pode sair fora que
que ele não tem como te ajudar, tá? Porque qualquer sacerdote vai pelo menos saber o básico e te falar o básico da visão dele sobre pacto e sobre acordo, tá? Então cada grupo aí tem suas próprias definições sobre esse tema e pergunte, sempre pergunte, não existe perguntas proibidas, tá? Sempre pergunta porque a pergunta vai fazer você aí não cair em nenhuma armadilha aí, beleza? Então, sou o Ricardo Tchaikovsky, lembrando, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, entre aí na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, o link vai estar aí na descrição. É uma assinatura de conteúdo onde toda semana você vai receber link para vídeos exclusivos e de vez em quando vai receber até materiais de apoio aí em PDF. Beleza? Curta, compartilhe e é nóis. Força e honra.